Amados irmãos, é uma satisfação muito grande mais uma vez, mais uma quinta-feira, essa oportunidade que o Senhor Jesus nos abriu, essa porta que o Senhor Jesus nos abriu, de meditação, de pregação, de meditação na Sua palavra, discipulado. É muito importante nós estarmos sempre meditando nas palavras do Senhor e Salvador Jesus, porque nela nós encontramos a vida eterna. Elas são a verdade. Só aquele que criou todo esse universo pode nos revelar a verdade. E o Senhor Jesus é o Criador de tudo. Ele estava com Deus no princípio e na criação de tudo. Ele é Deus, como nós temos lá bem estabelecido, bem descrito ali no Evangelho de João. E nós então estamos meditando nas suas palavras, nos seus ensinamentos, porque seus conselhos são firmes e são dignos de toda confiança para firmar nossos pés, principalmente nesses tempos. Eu hoje vou trazer aqui para os irmãos, vai ser aberto um parênteses aqui, nós estamos em Mateus capítulo 12, e vamos observar ali uma profecia do profeta Isaías, e vamos ver o quão próximo nós estamos no fim de toda essa obra, de todo esse tempo da Igreja do Senhor Jesus, e devemos estar preparados para o seu retorno, com poder e grande glória, vindo nos céus. Temos que estar preparados. Os irmãos abram suas Bíblias em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 inicia falando sobre o sábado. Diz que o Senhor Jesus é Senhor do sábado e o Senhor Jesus ensina sobre como é que Deus quer o cumprimento da guarda do sábado. E foi isso que nós meditamos no nosso último encontro, na última quinta-feira. E nós fomos aqui até o versículo 8, onde diz assim: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mas do versículo 9 até o versículo 13, Jesus ainda continua dando exemplo sobre o sábado, que nós já abordamos, né? Mas vamos ler aqui então para dar continuidade. Do versículo 9, diz assim: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Nós temos aqui então a continuidade do que nós tratamos no nosso último encontro, na nossa última quinta-feira, que é como a Igreja de Jesus guarda o sábado. Nós já tratamos bem isso, eu só vou então passar por esse texto aqui só para relembrar que o mandamento da guarda do sábado, ele está ligado à criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º descansou. Então isso está estabelecido lá, Êxodo capítulo 20, aonde Deus fala para guardar o sábado, lembrar de guardar o sábado para o santificar. E remete exatamente a esse ponto ali da criação, onde Deus criou tudo e descansou no 7º dia. Então eu trouxe para os irmãos que
o ensino moral do sábado, ele se apresenta da guarda do sábado já se apresenta para nós como no princípio de duas formas: não ser escravo do trabalho e santificar o dia para Deus, o tempo para Deus. Então nós temos aí dois princípios morais. E nós temos ainda mais dois princípios que sempre devem ser observados no cumprimento de qualquer ensino do Antigo Testamento. Jesus disse, quando perguntado para Jesus quais são os maiores mandamentos da lei, ele disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. E ele disse: semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse assim: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele está dizendo então o que é depender. Significa que toda a lei e os profetas estão alicerçados nesses dois. Esses dois sustentam todo o resto. Ou seja, toda vez que eu for aprender qualquer ensino moral do Antigo Testamento, porque o apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, toda vez que eu for buscar um ensinamento no Antigo Testamento, eu tenho que interpretá-lo conforme, primeiramente, esses dois mandamentos. Amar a Deus com todo o coração, toda a força, todo o entendimento, e amar o próximo como a mim mesmo. Toda vez que eu for interpretar algo, eu tenho que passar por isso. Se passa por isso aí, se respeita esses dois princípios, então eu estou interpretando corretamente. Se não respeita esses dois princípios, não estou. E tenho que reinterpretar. Foi exatamente o que Jesus estava fazendo ali com esses fariseus e com essas pessoas com relação ao mandamento do sábado. Ele veio e falou assim: olha, vocês estão entendendo errado. Vocês estão interpretando errado. Muitas coisas. O sábado é uma delas, mas muitas outras coisas. Jesus falou com eles sobre dízimo. Jesus falou com eles sobre orações, que eles oravam para serem vistos, que eles tiravam um dízimo ali, mas não praticavam justiça, eram injustos. Jesus falou para eles sobre sábado, Jesus falou com eles sobre aquele mandamento que fala honrará pai e mãe, mas que eles, a tradição deles, a interpretação religiosa deles esvaziava esse mandamento de honrar pai e mãe. Quando permitiam que o filho pudesse falar assim: tudo que você puder receber de mim nessa vida, seja considerado uma oferta ao Senhor, para dizer assim: não vou te dar nada, não vou te amparar, não vou cuidar de você. Jesus mostra isso e fala: olha, vocês acham que isso está certo? Vocês simplesmente pararam de obedecer à vontade de Deus, que foi transmitida para vocês. A vontade de Deus está sendo anulada. Então o Senhor Jesus ele vem nos ensinar que na nova aliança, e isso o profeta Jeremias deixa claro no seu capítulo 29, Deus fez uma aliança com Israel. Uma aliança em que uma aliança provisória, uma aliança em que, não vou dizer provisória, perdão, uma aliança temporal. Tinha um tempo. A aliança que Deus fez com Israel tinha um início e um fim. E ele precisava cumprir essa aliança de que forma? Sendo uma testemunha de Deus para as outras nações. Seria essa testemunha que deveria ser fiel, ou seja, deveria conhecer a vontade de Deus e ensiná-la e testemunhar dela às nações. Só que quantas não foram as vezes que Israel se afastou da vontade de Deus por causa da religiosidade e descaracterizou todo o ensino. Nós temos o episódio
desde que saíram do Egito, nós temos as murmurações, caíram no deserto. Todos aqueles ali acima de 40 anos. Nós tivemos o pastor Felipe agora aqui, então me corrige, por favor, acima de 20 anos? Ficaram 40 no deserto, caíram os acima de 20 anos? Só que tinha 20 para baixo podia entrar. Acima de 20 anos. 40 anos no deserto, caíram os acima de 20 anos, ou seja, ficaram por lá, não entraram. Isso por conta das murmurações. Depois nós tínhamos os problemas de se esquecer de Deus, se afastar completamente da dedicação a Deus, período dos juízes. E os juízes retornando vindo para fazer o povo retornar à palavra de Deus, à dedicação, ao culto. Depois os reis. E existiam aqueles reis que traziam Israel para a prática da palavra e aqueles reis que afastavam Israel da prática da palavra. Até que o afastamento foi grande demais e o povo foi desterrado, perdeu a terra, perdeu o templo, perdeu a arca da aliança, perderam todos os elementos dele que eles tinham ali na lei para cultuar a Deus. Todos os elementos essenciais que Israel tinha foram perdidos no cativeiro babilônico. Terra, templo, arca, perderam tudo. E o profeta Jeremias ele aponta isso como um rompimento dessa aliança, ou seja, essa aliança chegou ao fim. A aliança com Deus ali, para eles como testemunha, chegou ao fim. Ela encerrou. O apóstolo Paulo também fala isso. Interpretando isso no Novo Testamento, ele diz que o ministério da lei, ele serviu como um aio, ou seja, essa aliança na lei que o profeta Jeremias diz, olha, ele falou, farei com vocês uma nova aliança, não como aquela que fiz no tempo de vossos pais, quando os tirei do Egito, e essa foi quebrada. Ele fala, farei uma nova aliança. E essa é a aliança no Messias. E essa aliança, ela é diferente, ela é eterna. Essa aliança não é só para os judeus, é para todas as nações, cumprindo aquela promessa que foi feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso, aqueles que têm fé em Jesus são aqueles que têm fé, que são filhos de Abraão pela fé. Porque Abraão também teve fé assim, na salvação de Deus. Viveu pela fé, obedeceu pela fé. Não por regras religiosas, não por esforço dele, mas pela fé. E o apóstolo Paulo nos explica isso dizendo, olha, explica esse ministério, né, da lei como um aio, um tutor, um professor, que guiou todos aqueles que estavam ouvindo sobre a vontade de Deus, guiou Israel, guiou as nações, guiou até a igreja, guiou até o Messias, até Jesus. Mas esse ministério acaba ali e todos devem observar, olhar para as profecias que falavam sobre o povo de Deus, esse povo que tem o Espírito Santo derramado, não mais em parte, mas derramado, não mais por medida, mas derramado, totalmente. Esse povo que nasce de novo, que é diferente, por causa da obra salvífica do Messias, da ação do Espírito de Deus. Esse povo é o povo profetizado. A igreja é o povo profetizado
por Ezequiel, por Isaías, por Jeremias, Zacarias. Os profetas falaram desse povo. Daniel falou desse povo, esses santos do Senhor. Esses que buscam, amam obedecer a Deus e agradá-lo voluntariamente, sem serem forçados pela ameaça da lei, mas fazem de coração, voluntariamente. Esse povo é o povo final do objetivo de Deus, que vai morar eternamente com Ele. É esse o povo. Igreja de Jesus, nova aliança. Eu estou fazendo aqui essa introdução toda aqui para que a gente possa entender, para que a gente venha entender aquilo que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Então, só encerrando aquilo que nós falamos, nós temos então Jesus restaurando a interpretação da vontade de Deus, vindo e falando o seguinte: olha, vocês estão fazendo errado, mas a vontade de Deus sempre foi essa daqui e foi ensinada. Voltem para isso aqui. Porque na igreja, no povo de Deus, da nova aliança, tem que se cumprir a vontade de Deus como no princípio. Tem que se retornar. Ele faz isso em relação à questão do divórcio. Porque alguns podem falar assim: não, então por que Deus colocou lá guardar sábado? Ué, Jesus fala a mesma coisa em relação ao divórcio. Eles perguntaram: por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Mandou ou não mandou? Mandou. Mas Jesus fala: não era assim no princípio. A gente não vai trabalhar aqui agora com tolerância, com remendo da igreja. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem tudo para poder cumprir toda a vontade de Deus, como era no princípio. E ele explica como era no princípio com relação à união do homem e da mulher. Deixará o varão pai e mãe, unir-se-á, sua esposa, serão os dois uma só carne. E ele vem trazendo, então, Jesus vem esclarecendo que o homem se distanciou da vontade de Deus, mas ele veio para fazer retornar. Retornar ao centro da vontade de Deus. E é assim que deve ser esse povo que Jesus chamou de igreja. Igreja dele, que ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, quando a gente fala aí, só para concluir, nós vamos entrar aqui no assunto da profecia de Isaías, mas então só para concluir a questão do sábado que nós tratamos na quinta-feira anterior e que nós lemos aqui hoje, mais uma parte, né, que também falou aí do sábado. Para o nosso ensino moral, a igreja do Senhor, o cumprimento do mandamento da guarda do sábado tem que satisfazer, amar a Deus de todo o coração, todo entendimento, toda força, amar o próximo como a si mesmo, não ser escravo do trabalho e ter tempo de qualidade dedicado a Deus. Quando a igreja realiza tudo isso aqui, está cumprindo esse mandamento como está cumprindo vários outros que se encaixem aqui. Especificamente para o sábado nós temos esses outros dois também: não ser escravo do trabalho, ter tempo de dedicação a Deus. E nós vimos na quinta-feira passada que como é que o cristão administra o seu tempo. Ele ora o tempo todo em espírito, no espírito. Ele está sempre com a sua mente priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Então ele está o tempo inteiro pensando em Deus, vivendo para Deus, priorizando a visão celestial, as coisas de Deus. Ele está santificando os seus dias, não só o sábado. Ele não está se deixando ser escravo do trabalho.
está mantendo a sua mente, o seu emocional sadios para ser um adorador, para realmente viver como um servo de Jesus no reino de Deus, crendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. E nessa vida, ele está amando a Deus prioritariamente e amando o próximo como ele mesmo, diariamente. Quando nós observamos isso, percebemos que o mandamento da guarda do sábado é moralmente cumprido na vida do crente, como Jesus ensinou. E é por isso que Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, que é lícito fazer o bem no sábado, e que é assim que é a vontade de Deus para que se cumpra esse mandamento de guardar o sábado para o santificar. Nós tratamos bastante disso na última quinta-feira, então espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, para os irmãos. Mas, prosseguindo aqui, nós vamos ler então agora seguindo, a partir do versículo 15, que diz assim: Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Jesus estava curando todos esses doentes, dessas multidões que estavam ali ao redor dele, seguindo ele. Ele advertia essas multidões que não ficassem falando que ele era o Messias, alardeando quem ele era. E aqui o versículo 17 diz assim: Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Até aqui. E aqui então nós temos, eu fiz aquela introdução que eu falei ali sobre esse ministério da lei, esse ministério, essa aliança de Israel que teve um prazo. Ah, mas então acabou ali e não tem mais nada para Israel? Não, não é isso. Aquela aliança ali, ele serviu, era um ministério da lei, foi um aio. Aquela aliança ali teve um período, mas Israel teve... Essa resposta o próprio apóstolo Paulo nos dá quando ele fala assim: qual a vantagem de ser judeu? Está lá na carta aos Romanos. Há alguma vantagem em ser judeu? O apóstolo Paulo fala assim: claro que sim. Porque primeiramente recebeu todo o conhecimento de Deus. Para eles foi profetizado sobre como seria essa nova aliança. Então são eles que teriam a maior oportunidade de entrar na igreja, de entrar na nova aliança. No sangue de Jesus, no Messias, eles tiveram ricas e fartas profecias, ensinamentos para reconhecer o Messias, reconhecer a nova aliança e entrar nela. Foi o que aconteceu. A igreja de Jesus surge com judeus que reconhecem o Messias. Todos os primeiros cristãos eram judeus. Eram anteriormente judeus. E então foram vindo os gentios, as nações, mostrando que o plano de Deus era com todos e que a porta estava aberta. Mas muitos judeus recusaram essa igreja, infelizmente.
para se agarrar a uma religiosidade que não estava cumprindo a vontade de Deus. E muitos permanecem assim até hoje, presos a uma religiosidade, não entrando para essa igreja que está na eterna aliança, que não é só de judeus e não é só de gentios, mas é de todos os povos, todas as nações. A porta está aberta, mas é condicional. É para todos, mas tem condição. Tem que negar a si mesmo, se arrepender dos seus pecados, tomar a cruz e seguir a Jesus. Entregar a vida para ser servo, para fazer a vontade de Deus, nascer de novo, viver uma vida regida pelo Espírito Santo. E então, vamos aqui observar isso que o Evangelho cita sobre essa profecia do profeta Isaías. A partir do versículo 18 diz assim, falando de Jesus: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Essa profecia aqui, o judeu acredita nela até hoje. Os principais rabinos judaicos, de pouco tempo depois de Jesus para cá, 300 anos da nossa era, depois de Cristo para cá, eles são unânimes em afirmar que o Messias, segundo aqui a profecia de Isaías, sua principal característica seria: ele vai ensinar a cumprir a lei. Ele vai ensinar de uma forma como nenhum rabino fez antes. Como nenhum mestre anterior fez, nenhum rei anterior fez. Ele vai ensinar o povo a obedecer à lei como Deus quer. Obedecer os mandamentos. Obedecer à vontade de Deus como Deus quer. Se você perguntar hoje para um judeu ortodoxo, ele vai responder isso. Mas não aceitam a Jesus, que foi o único que fez isso na história. Ele fez sinais, multiplicou sinais, mostrando que Deus era com ele. Ele foi precedido e testemunhado pelo voz que clama no deserto, profetizado por Isaías, para que não tenha erro, para que não seja só ele afirmando, mas teve o testemunho do voz que clama no deserto. E o que os fariseus pensavam de João, o que o povo pensava de João naquela época, João Batista? O próprio Evangelho declara isso. Jesus, quando pergunta: de quem era o batismo de João, dos homens ou de Deus? Não quiseram responder, porque o povo acreditava que era de Deus. Mas os religiosos não quiseram responder, porque se dissessem que era dos homens, o povo ficaria enfurecido contra eles. Porque o povo via em João todos os sinais do voz que clama no deserto, predito pelo profeta Isaías. Ele anunciará justiça às nações. O povo judeu ficou esperando e espera até hoje um Messias que é só para eles. Eles se acham um povo especial. O seu relacionamento com Deus é maior, é melhor do que o das nações. Eles têm esse sentimento ainda, que vem lá da aliança que não existe mais, da aliança da lei. Eles ainda estão agarrados a isso que não existe mais. Porque o Messias
ele quebrou a parede da separação. Não existe mais judeu e gentio, mas só existe um povo remido por Deus. Nós temos várias evidências disso no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensinando isso, e também Pedro, naquele sonho, naquela visão que ele recebe, aquele sonho, onde desce aquele lençol com aqueles animais. E tinham animais ali que ele reputava imundos. Ele fala, não, a voz do céu fala para ele, coma. Ele fala, não como animal imundo. Não posso tocar animal imundo. E Deus fala para ele, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei. E então Pedro entende que a nova aliança é para as nações, não apenas para os descendentes, para o judeu, para os descendentes de Israel. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Essa é uma característica interessante que Isaías faz do Messias. Não discutirá nem gritará. Aqui está falando de apregoar juízo, como os profetas faziam. Quando os profetas eles eram chamados para clamar contra. Profetismo ali de Israel, o profeta era levantado, era sempre para levantar um clamor contra um povo, contra um grupo. E sempre trazia ali a ameaça do juízo divino. Jonas clamar contra Nínive, próprio Jeremias, contra aquela situação do povo e o juízo que era o cativeiro. No caso de Jeremias, já falando, olha, aqui não tem jeito, não adianta, vai mesmo. Está determinado, e o profeta entregando tudo isso. Mas e no caso do Messias? Isaías já fala que vai ser diferente. Ele não veio para clamar contra. Ele veio para chamar. Ele veio para chamar ao arrependimento. Ele veio para chamar para perto de Deus. Ele veio para promover paz. Por ele nós temos paz com Deus. Por Cristo nós temos paz com Deus. O próprio Senhor Jesus, quando leu a profecia do profeta Isaías sobre ele lê só a primeira parte. Quando entra numa sinagoga, ele lê só a primeira parte, que fala da missão do Messias como aquele que vem para chamar, para religar, para perdoar, para oferecer perdão, oferecer restauração, reconciliação. Mas o profeta Isaías, ele diz que esse mesmo Messias voltará uma segunda vez. E quando ele voltar, não vai ser para chamar. Agora vai ser para julgar. O livro do profeta Daniel fala a mesma coisa. O livro do Apocalipse fala a mesma coisa. O próprio Senhor Jesus falou isso de si mesmo também. O tempo do chamado vai até o soar da trombeta. Soa a trombeta, acabou o tempo do chamado. E agora já é a chegada do grande rei juiz. É até ali. É até a volta. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Aqui está num sentido inverso, né? Até que leve a justiça à vitória. Faça a justiça vitoriosa, ter vitória, prevalecer. Não quebrará, esse versículo aqui é muito usado pelos irmãos. O que significa isso? Não quebrará o caniço, a cana trilhada em algumas versões, o caniço rachado.
não apagará o pavio que fumega. A característica do Messias é esse chamado. Não é ver o homem na sua condição terrível do pecado, colhendo males do pecado, e chegar e terminar de... Aquele sujeito que está ali bambeando, quase morto, e terminar e chegar e matar logo. Acabar logo com aquela situação. O que ele está dizendo aqui é: o Messias não vem na sua primeira vinda para isso. Ele não vem para apagar o pavio que fumega. Ele vem para dar vida em abundância. Ele vem para libertar, para desfazer as obras do diabo. Para isso foi manifesto o Filho do Homem, para desfazer as obras do maligno. Ele vem para proteger, ele vem para curar. Não veio como os religiosos esperavam, os religiosos da época, os fariseus, saduceus, escribas, esperavam um Messias que aniquilasse os romanos, os gregos, as nações, massacrasse todos aqueles e colocasse Israel como na posição do império. Israel substituiria o Império Romano. E ali haveria um império teocrático. O rei Messias, como se fosse um imperador do mundo. O povo judeu, um povo protegido de sacerdotes, especial, protegido, com uma posição superior às outras nações, privilegiada. E as nações como vassalos. Essa era a visão do religioso da época. Por isso não aceitaram a Jesus, mas estava previsto aqui no profeta Isaías. Isso não está citado aqui sem motivo no capítulo 12 de Mateus. Está citado exatamente para mostrar que Jesus estava ensinando o que as Escrituras falavam dele, mas que os religiosos não estavam entendendo, interpretando corretamente. E eles estavam esperando um Messias totalmente diferente do que as Escrituras previram. E por isso rejeitaram a Jesus. Jesus tentou ensiná-los, mostrando o perfil que está aqui no profeta Isaías, enquanto muitos queriam essa postura dele, quando diziam: por que você anda com pecadores? E ele disse, ele falou: olha, o Messias vem exatamente para salvar os pecadores. Quem não é pecador não precisa do Messias. Só que a Bíblia diz que todos pecaram. O apóstolo Paulo nos ensina isso. E eles achavam que não tinham pecado. Jesus faz até uma ironia ali. Vocês acham que não tem pecado? O Messias vem para salvar os pecadores. Se vocês acham isso, vocês vão ficar de fora. Então não é para vocês que ele vem. Ainda assim não entenderam. Não se submeteram. O mais importante dessa passagem é mostrar que Jesus vem chamar. Ele vem estender a mão. Ele vem propor paz, reconciliação com Deus. Não veio para apagar o pavio que fumega. Aquele que ainda está distante de Deus, não sabe como se aproximar, está sofrendo a colheita do mal, a colheita dos pecados, porque o que o homem planta, ele colhe. E Jesus não vem para acusar, sobrecarregar, julgar, mas ele vem para oferecer perdão através do arrependimento e submissão ao caminho que ele propõe. Ele vem chamar. Mas haverá um dia que foi reservado para juízo. E quando esse dia chegar,
o tempo do chamado acaba. E aí inicia o tempo do juízo. Soa a trombeta, é a chegada do grande rei juiz. O que as escrituras nos falam é: o tempo do chamado vai até ali. O tempo do chamado ao arrependimento vai até ali. A partir do anúncio, aí é juízo. Aquele que não aceitou o Messias, Cordeiro, que tira o pecado do mundo, o Messias pacífico, que não quebra o caniço rachado, que não apaga o pavio que fumega, terá que prestar contas de si mesmo para o Criador, para o Rei Juiz. Terá que prestar contas de tudo que disse, tudo que pensou, tudo que falou, tudo que fez, tudo que sentiu. Que nada fica oculto ao Senhor. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Até aqui. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Algumas versões vão dizer os gentios esperarão. Eu estou usando aqui a Nova Versão Internacional. Quando os irmãos lerem na Bíblia gentios, na grande maioria das vezes está se referindo a nações, povos, que não são do povo judeu. Aqui, a promessa do profeta Isaías é para todos. A promessa desse Messias é para todas as nações. E na igreja de Jesus, não há judeu, não há grego, não há gentio, todos são filhos de Deus, por adoção, pela obra remidora, salvadora de Jesus, em Jesus. E é esse o ministério da nova aliança. Esse é o povo de Deus anunciado no seu plano de remir para Ele mesmo, Deus remindo para si. Um povo zeloso, santo, de boas obras, que o ama e o serve voluntariamente, sem a ameaça de punição, mas porque decidiu amar e agradar a Deus. Esse povo é a igreja de Jesus. Jesus o cabeça, toda a igreja o corpo. Esse é o povo que vai viver eternamente com Deus, em glória, alegria, prosperidade, paz, eternamente no paraíso, eternamente no céu. Desse povo que alcançou, cada um que alcançou a salvação pela fé, estão Noé, estão Abraão, Isaque, Jacó, está também Jó, estão também gentios no Antigo Testamento, que alcançaram salvação pela fé. Como diz o apóstolo Paulo, a salvação nunca foi pela lei, sempre foi pela fé. A lei nunca salvou ninguém. Ela só revelou o pecado, revelou a necessidade que o homem tem de, pela fé, confiar na provisão de Deus de uma salvação. Como o próprio Abraão disse a Isaque, Deus proverá para si o cordeiro. Todos esses que
tiveram fé na salvação de Deus e viveram por essa fé, fazem parte desta igreja, fazem parte desse povo que na volta do Senhor Jesus, aqueles que o corpo morreu, mas que estão na presença de Deus aguardando a ressurreição, na volta do Senhor Jesus, esses ressuscitarão primeiro, com um corpo glorificado. E os que estiverem vivos terão seu corpo transformado. E encontrarão, num abrir e fechar de olhos, todos se encontrarão com o Senhor nos ares. Esse é o povo remido. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo que atendeu o chamado de Cristo. Fora esse povo, aqueles que não atenderam o chamado, nesse mesmo momento, depois de soada essa trombeta, não há mais oportunidade. Terão que dar conta em juízo. É o que as Escrituras nos apresentam. Ou se tem a dívida das ofensas ao Criador, pagas pelo sangue de Jesus, e não entra em juízo, mas passa da morte para a vida, ou se permanece em condenação, tendo que suportar a justa retribuição de uma vida em afronta ao Criador. É o que as Escrituras nos ensinam e é o que nós precisamos conhecer e meditar e viver, tendo essa maravilhosa esperança de que o nosso Messias faz um convite maravilhoso, um convite para a paz. Não quebra o caniço rachado, a cana trilhada, não apaga o pavio que fumega, mas quer vivificar, dar vida em abundância, salvar, proteger, libertar, curar. E não apenas para esta vida, mas por toda a eternidade, mas somente através da sua igreja, desse povo